A primeira maneira é o seguinte, vou chamar de completamente juntos, tá? Como assim completamente juntos? Quando o casal, cada um recebe o seu dinheiro e aí eles reúnem esse dinheiro todo num saco só, tá? Mas quando eu digo essa primeira maneira, o completamente juntos, o dinheiro entra pro casal e aí o casal faz uma única fotografia financeira e uma única rota financeira. É como se fosse tudo pro mesmo saco. E aí o dinheiro ali misturado vai pagar as contas e vai pagar a vida do casal, como se fosse uma única pessoa, como se o casal fosse uma única pessoa. Então o casal vai lá e faz a lista, né, das suas despesas dentro da fotografia, tudo aquilo que usa o dinheiro, faz a hierarquia dos gastos, né, quais são aqueles obrigatórios, os mais importantes, aqueles que talvez não sejam tão importantes, mas que o casal quer manter na vida, e depois traz isso para a linha do tempo da rota financeira e vai monitorando. Normalmente fica um dos dois como um gestor financeiro, já que porque é como se fosse uma única pessoa, então não tem necessidade dos dois ficarem acompanhando, uma única pessoa acaba sendo gestor financeiro, mas tem vantagens e desvantagens, né? A primeira vantagem é que dessa forma parece tudo mais unificado, então transmite essa ideia de união, o casal tá ali juntos mesmo, tocando tudo juntos, independente se um ganha mais que o outro, tá? Se um ganha 5 mil, o outro ganha 2 mil, significa que ali é como se fosse uma pessoa que ganha 7 e gasta tudo, e paga tudo, e investe o que tem para investir a partir daqueles 7 mil. Então faz isso numa única fotografia financeira e numa única rota financeira. Então a vantagem é essa união, né? Mantém o casal ali unido naquele propósito de domínio das finanças. É uma forma mais simples, né? Porque aí vai ficar um gestor financeiro tomando conta daquele dinheiro e comandando ali. Mas tem uma desvantagem. Primeiro que eu acho uma desvantagem a perda de identidade dentro do casal. Principalmente porque aí tudo se decide junto, aí se for usar o dinheiro, os dois têm que decidir que vão usar o dinheiro, então perde-se um pouco a identidade, de repente você não consegue nem comprar um presente de Dia dos Namorados sem que o outro saiba o que você vai comprar, onde foi, quanto custou, né? E eu acho que perde um pouco essa coisa de cada um fazer o que quiser, né, do seu dinheiro em algum momento, então pode não funcionar para muitos casais. Uma outra coisa também é que eu acho que fica um pouco desequilibrado. E é claro, como eu falei no início, isso pode não ser uma questão para muitas pessoas. Para alguns pode funcionar e para outros não. Mas fica desequilibrado que se um ganha 10 mil reais e o outro ganha 2, é como se o casal ganhasse 12. E aí o dinheiro vai junto para tudo. Então pode ser que esse desequilíbrio em algum momento não seja legal para as duas partes, tá? A segunda maneira eu vou chamar de separado. Deixa eu ver se é o completamente separado. Então a gente falou do completamente juntos, vamos falar agora do separado, totalmente separado. Então cada um faz a sua fotografia financeira e a sua rota financeira. Então cada um, eu e o meu respectivo, eu vou lá e defino quais são os gastos que eu tenho, quais são os gastos obrigatórios, quais são os importantes, quais são aqueles que não são tão importantes assim, mas eu gosto e quero manter na minha vida. Então, construo a minha fotografia financeira. Vou e crio a minha rota financeira. E aí, o casal vai decidir em que, quando e como eles vão dividir as contas. Então, por exemplo, vamos supor que eu e meu marido, a gente pague aluguel e a gente usa esse modo aqui separado. Então, a gente vai criar a nossa fotografia financeira. Então, dentro da minha fotografia financeira tem aluguel, mas eu ainda não defini com ele, né? Vamos supor que eu estivesse criando isso aqui com o meu respectivo, eu não defini com ele ainda como a gente vai pagar o aluguel, se a gente vai dividir meio a meio, se eu assumo o aluguel e ele assume uma outra coisa, mas vai ter que ter um momento dessa conversa e aí uma revisão dessa fotografia. Então, por exemplo, eu tenho lá na minha fotografia aluguel, luz, gás, condomínio, porque eu estou criando a fotografia e pensando em tudo em que eu preciso usar o meu dinheiro. Antes de construir a rota, eu sento, né? Então o casal senta juntos e vai definir, então vamos ver item a item. Aluguel. Bom, aluguel vamos pagar meio a meio? Vamos. Quanto é? 2 mil. Então é 1.000 na minha fotografia e 1.000 na sua fotografia. Aí as contas de casa, luz, gás, água. Então eu pago a luz, você paga o gás e a água.
né? Então isso está separando. Ou eu pago metade da luz e você metade, ou metade do gás e você metade. Então tem que ter uma definição ali, ó, separada. Né? Uma definição vai fazer um corte e vai separar. A partir desse momento, entra o meu dinheiro e eu pago o que está na minha rota financeira, né? Então eu vou primeiro visualizar na rota, né? Definir ali quais são as minhas metas de gastos. Mas Lu, e se ganhar coisas diferentes? Nessa conversa tem uma definição. Então vocês vão definir, um ganha 10 mil, o outro ganha 2 mil, então eu pago o aluguel e você paga todo o resto. Mas aí as coisas ficam separadas. Eu com a minha fotografia financeira, ele com a dele. Eu com a minha rota financeira, ele com a dele. Entra o dinheiro na minha vida, na minha conta, e eu monitoro a minha rota. Entra o dinheiro na vida dele, na conta dele, e ele monitora a rota. E assim a gente toca separados, tá? Então essa é a segunda forma. A vantagem é que pode-se criar uma coisa mais justa. Um ganha 10, outro ganha 2, então eu vou assumir algumas coisas, você assume outras. Então pode-se criar algo que pode ser considerado mais justo, né, financeiramente. E também tem essa vantagem de não dar muita confusão no durante, cada um tá cuidando do seu, né? A desvantagem, para muitas pessoas, é essa desvantagem, esse sentimento de que as coisas não estão unidas, né? Então fica assim separado, isso cria uma sensação de coisas divididas em algo em que as pessoas consideram que deveria ter mais união. De novo, isso é uma opinião. Para alguns isso pode nem ser uma desvantagem e algumas pessoas podem nem considerar assim, tá? E uma outra desvantagem também pode ser uma dificuldade de planejar o futuro. Porque aí cada um fica assim dessa forma mais individual e aí um ganha mais que o outro, aí o que ganha mais acaba assumindo mais coisas e aí pode acontecer de não conseguir separar mais o dinheiro e investir mais, as coisas ficarem meio congeladas, ou de repente o que ganha mais até consegue colocar na rota financeira dele um planejamento de uma viagem, mas o que ganha menos não consegue. Então pode ser que seja um pouco desafiador fazer um planejamento mais de longo prazo, tá? Mas essa é uma outra forma de fazer separado. Eu já tive num relacionamento em que eu fazia dessa forma, fazia separado. No fim das contas, como foi um relacionamento que não deu certo, isso aqui até me ajudou, porque na hora de separar, talvez já estava tudo separado, então ficava mais às claras. Então por isso que eu sinto, né, que para um casal que quer praticar a união, isso daqui fica meio estranho, parece não funcionar muito. Mas enquanto a gente estava juntos e éramos bem unidos e funcionava muito bem. Aqui tinha uma vantagem para mim nessa época desse relacionamento, que nós éramos muito diferentes financeiramente. Eu estava ali no meu processo de domínio das finanças e ele estava no processo de detonação das finanças. Isso me protegia em alguns momentos, né? Mas ele não conseguia se proteger. Então, essa foi uma forma que eu já adotei na minha vida, funcionou durante um tempo, funciona para muitos casais e tá tudo certo. Pessoal, não tem certo e errado, tá? Tem o que funciona e o que não funciona, tá bem? A terceira forma é a proporcional. Vou só fazer um ajuste aqui que talvez não tenha ficado muito claro, porque eu acho que talvez eu tenha apresentado de uma maneira meio misturada. Olha só, aqui eu acabei de falar que é o separado. O separado é separar certinho, né? E cada um definir, independente do quanto ganha, cada um definir o que vai pagar, quanto vai pagar e como vai pagar, tá? Então vai dividir as contas. Só que tem uma outra forma de fazer isso, que é separado também, porém proporcional, que é aquela coisa, quem ganha mais, paga mais. No anterior, que eu falei, não necessariamente isso precisa acontecer. É o casal separando uma fotografia e uma rota financeira para cada um, e eles definem qual é a conta que vai para uma fotografia, qual é a conta que vai para outra, e separam desse jeito. No proporcional é também separado, cada um com a sua fotografia, cada um com a sua rota, mas aí é bem proporcional mesmo, que tem uma vantagem da equidade, mas que é, por exemplo, o aluguel custa 3 mil, só que um ganha 6 e o outro ganha 3, ou seja, um ganha o dobro. Então quem ganha o dobro vai ficar com a maior parte, então vai dividir por 3, né? Um vai ficar com 2 partes e o outro fica com 1 parte, né? Vai ficar com o dobro do que o outro está pagando. Então é fazer algo proporcional ligado ao quanto a pessoa ganha. Isso traz essa equidade, fica ainda mais justo do que no anterior, que eu falei que não necessariamente teria essa regra.
Só que isso fica um peso maior para o que ganha, né? Para o que ganha mais. Também traz mais dificuldades a longo prazo e pode trazer mais discussões, porque muitas vezes a gente não consegue fazer mais dinheiro por falta de conhecimento, por não conseguir priorizar, por desafios que a gente tem de fazer mais dinheiro. Só que a outra parte que ganha mais, de repente pode começar a pressionar, dizer, vamos lá, aumenta esse salário aí, né? Porque tá pesado para mim. Porque aí fica separado e uma parte ganha mais. Então, se não tiver diálogo, se não tiver compreensão, se não tiver trabalho em equipe, essa é uma forma que pode dar muita briga. E aí não é a falta do dinheiro, porque o dinheiro tá ali, mas a falta desse entendimento, dessa conversa. Então, pode ser feito separado e separa do jeito que quiser, foi a segunda forma que eu falei, e pode ser feito separado e proporcional, quem ganha mais paga mais, tá? E a quarta forma, que eu acredito que a maioria dos alunos do Domine Suas Finanças optam por essa forma, é a forma que, por exemplo, eu adoto hoje, tá? Que é a forma de você fazer uma fotografia, uma rota financeira, só que você divide quem assume o quê, né? Então, por exemplo, não precisa fazer separado. Tem uma fotografia do casal com tudo que o casal usa, tudo que o casal tem de despesa. Tem uma rota financeira onde o casal consegue enxergar na linha do tempo. Ah, nesse mês a gente vai separar tanto para isso, naquele mês a gente vai investir assim, nesse mês a gente vai começar a pagar tal coisa, naquele mês a gente vai fazer a viagem. Então é algo juntos do casal. Só que tem uma flexibilidade, né? Primeiro, de dividir quem assume o quê, no sentido de você ter uma identidade. Então, por exemplo, o aluguel tá ali, os dois vão pagar o aluguel. A luz tá ali, os dois vão pagar a luz. O gás tá ali, os dois vão pagar o gás. Mas tem um pote individualizado, tá? E aí, nesse pote individualizado, você pode ter coisas que o outro não tá vendo o que é. E que se mantém, então, a sua identidade. Então, por exemplo, se você tem dentro da sua fotografia financeira um pote com seu nome e um pote com o nome dele. Isso funciona muito, por exemplo, eu já vi casais brigando porque, sei lá, o cara fumava e queria comprar cigarro. Só que muitas vezes ficava usando o dinheiro do casal, né? Porque estava lá numa fotografia única, numa rota única, e não tinha essa individualização. Não tinha essa flexibilidade de determinar quem ia pagar pelo quê. E aí, quando se criava um pote mais individualizado, a parte do casal podia fazer o que quisesse com aquele dinheiro. É legal para isso, para comprar presente, né? E a outra parte não saber nem quanto custou o presente. É legal para você fazer alguma coisa, não acho que seja legal para comprar maço de cigarro, mas, né, tem esses desafios no casal. Então, para cada um fazer com uma parte do dinheiro aquilo que quer fazer. E a gente trabalha, né? A gente faz o nosso dinheiro, a gente quer aproveitar a vida. E a gente tem pensamentos diferentes. Então, uma coisa às vezes é importante para um do casal, não é tão importante assim para o outro. Mas o que vale é o que é importante pra gente. A gente fazer e usar o nosso dinheiro com aquilo que importa pra gente. Então, essa forma flexível é uma fotografia financeira, uma rota financeira, mas o casal define as regras de quanto vai para cada uma das coisas e ainda tem um pote individualizado. Esse pote aqui, ou seja, essa grana aqui, uma parte do dinheiro, o fulano vai usar sem precisar dizer como vai usar e a Beltrana vai usar sem precisar dizer como vai usar. Então essa individualização, eu acho que traz uma vantagem de mais harmonia, de mais domínio, porém tem uma desvantagem nessa parte flexível. Nessa forma flexível, que tem que conversar. E conversar muito, e conversar sempre. E fazer o ritual mensal Domine Suas Finanças juntos, sentar lá, conversar. Não que nas outras não precise, em todas vai precisar, mas como essa é a flexível, tipo, não tem regra. A única coisa é que é uma fotografia só, é uma rota financeira só, mas vocês vão criar ali flexibilidades nesse plano. Então, essa vai exigir conversas periódicas, revisões periódicas, ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, essa exige muita conversa. Diferente, por exemplo, daquele que é completamente juntos e que uma pessoa assume ali e toca o barco, né? É claro que vai precisar ter conversa no dia a dia também, mas são definições mais rigorosas e aquilo ali é cumprido.
o mais importante é avaliar o que faz sentido para você, né? O que faz sentido para o casal.